Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no canal Literamentos. Tirada a parada é a seguinte, hoje vamos trabalhar essa obra magnífica, tá? O Sermão do Santo Antônio aos Peixes, Sermão aos Peixes, um sermão maravilhoso do Padre Antônio Vieira, beleza? Aí nós temos a imagem do Santo Antônio, né? Ali pregando aos peixes, né, moçada? Espanta tubarões, que vamos usar nesta aula, né? E embaixo o Nemo. E ao lado do Nemo, a Dory procurando o Nemo. Não faz sentido, mas enfim, é a Dory, né, moçada? Vamos lá, e aí vamos trabalhar essa obra maravilhosa. Eu não vou falar muito sobre esse cara aí em cima. Não vou falar muito sobre o Padre Antônio Vieira. Por quê? Porque já falamos dele na aula passada, no Sermão da 60ª, beleza? Não assisti, então vá assistir o Sermão da 60ª. Tem uma introdução lá sobre o Padre Antônio Vieira, beleza? Sobre esse sermão, gente, olha só o que está escrito ali, ó. Sermão dos Peixes, se eu pegar de São Luís do Maranhão, o sermão da 60ª, o sermão passado, foi pregado lá em Lisboa. Esse é pro Brasilzão, cara, era pro Maranhão, lá pros donos do Maranhão, tá ligado? E aí, moçada, é uma situação interessantíssima. Vamos trabalhar aqui essa questão do sermão, uma crítica especial para os colonos do Maranhão, principalmente aqueles que estavam no poder, beleza? Então, cara, é algo magnífico, algo maravilhoso. E, claro, a direta, vamos dizer assim, serve para todos nós, beleza? Aqui temos uma introdução ao sermão, beleza? Então, cara, aqui o Padre Antônio Vieira começa o sermão assim, ó. Pregava Santo Antônio na Itália, na cidade de Arimino e tal. Aí não vai ler o sermão, a gente vai trabalhar as partes mais importantes, tá? Contra os hereges, que nós acreditam muito e tal. Então, Santo Antônio estava pregando lá nessa cidade da Itália e o povo nem deu bola para ele, ninguém queria saber dele. Aí ele pensou, vou me retirar, vou me calar, vou abandonar, vou chutar o balde. O que ele fez? Ele mudou o púlpito da pregação. O que ele fez? Ele desistiu da terra e foi lá pra praia. Ah, quem não queria, né, cara? Não, mas ele foi pra praia e começou a pregar, cara. Começou a pregar pro mar. E aí surgiram aqueles peixes, cara. E o mais interessante é que os peixes ouviam o que ele dizia, né? Prestavam atenção, reparem, tá com a boca aberta ali, tipo eu que tenho asma e tal. Mas, cara, os peixes estavam ali ansiosos por isso, manja. Ansiosos pelo sermão. E o mais importante, não falavam. Eles apenas ouviam o sermão. Cara, então o Padre Antônio Vieira começa com isso. Tipo, ó, o Santo Antônio pegou para as pessoas, não deu certo, ele foi para os peixes. Tá? E eu tô pregando para as pessoas, não der certo, enfim. Começa então assim, vós sois o sal da terra. Então, esse capítulo é importantíssimo você fazer a comparação com o sermão da 60ª. No sermão da 60ª nós tínhamos o Pai Celestial, os padres e as pessoas. E a pergunta era de quem que é a culpa das igrejas estarem vazias? A resposta foi dos pregadores. E aí deu uma mijada, né, nos pregadores. Então, um sermão sobre o próprio sermão, né? Sobre a arte de fazer sermão, metalinguístico. Aqui a mesma coisa. Ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Quem é o sal da terra? Gente, os pregadores. E eu posso acrescentar aqui também, os cristãos eram o sal da terra. Eles deveriam agir como o sal da terra. Até Cristo falou que se o sal da terra não presta para nada, então joga-se fora. Se o sal não salga, joga-se fora. Tá, mas para que serve o sal além de salgar, professor? Quando eu digo assim, eu sou o sal da terra, eu tenho que salgar a terra, deixar uma vida amarga, uma vida salgada e tal? Não, cara. O que significa ser o sal da terra? Vem comigo, ó. Na Idade Média, os caras usavam o sal para evitar a corrupção da carne. Lembra lá que na Idade Média não tinha aqueles temperos, sazon, pá, não sei o que, as especiarias, e o sal valia muito dinheiro. Lembra-se no tempo dos romanos lá que salário, a palavra salário vem de sal, manja? Então, cara, a importância do sal era gigantesca. Para quê? Para evitar que a carne se apodreça, evitar a corrupção da carne. Qual é a função de um cristão, principalmente de um padre? Evitar a corrupção no mundo. Então, se nós pensarmos, os cristãos, como é que está o mundo aí fora, tá ligado? Vamos reparar que nós não estamos cumprindo a nossa parte de cristãos. Não estamos sendo o sal da terra. Por quê? Devido a tanta corrupção que tem no mundo, beleza? Então a gente começa, tipo, dando aquela mijadinha, tipo, ó, a culpa é dos pregadores, mas vocês cristãos aí também estão no meio. Então se o troço tá feio, é por culpa nossa, manja. E ele começa dando louvor aos peixes. Uma importante afirmação aqui. Tudo que ele elogiar os peixes vai ser uma antítese aos homens. É um elogio junto com uma crítica. Ó. Os peixes ouvem e não falam. Vocês, enquanto eu falo aqui,
vocês ficam conversando, não estão nem escutando. Ou então entra por um ouvido e sai para outro, beleza? Os peixes foram os primeiros animais que o Senhor criou. E detalhe, cara, quem foram os últimos animais? Quem foram os últimos? A última obra da criação, né? O homem e a mulher. Os peixes são melhores que os homens nas provisões e são os primeiros seres a serem nomeados por Adão, beleza? Assim como Adão e Eva foram os últimos nomeados pelo Pai. Existem em maior número. Cara, sabe, senhor, mas tem inseto, tem não sei o quê, tem não sei o quê. A questão é que o padre diz que existe uma infinidade de peixes, muito mais que os homens, tá? Revelam obediência, tá? Diferente dos homens, tá? Até tem uma questão interessante. Ele falou que os peixes não se deixam domesticar, né? Você não tem cachorro domesticado, tem vários animais domesticados. Mas o peixe você põe no aquário, mas ele tá ali, tá ligado? Tá ali, manja. E tudo isso, cara, é uma antítese aos homens. Tudo que eu falei é ao contrário para os homens. Os homens não são obedientes, os homens não se aquietam, os homens são terríveis, assim por diante, beleza? Então, olha que interessante, eu adoro essas fisgadas assim, que ele tem com as escrituras, que é incrível. Ó, no tempo de Noé, sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo. E de todos os animais, quais se livraram melhor? Dos leões? 2. Das aves? 2. Todos os animais salvaram de 2 em 2, tá ligado? E os peixes? Todos escaparam. Todos. O Senhor podia contaminar a água para matar um monte e ficar só 2. Não, eles foram os que mais deram bem. Por quê? Porque eles não necessitavam de purificação, tá ligado, velho? Então, isso é interessante. E os animais, dentro da arca lá e tal, ele ficava lá o leão e o cordeiro, um do lado do outro, tá ligado? E o leão não podia comer o cordeiro, porque só tinha 2. Então, os animais todos que estavam na arca tinham que se contentar com a ração dada por Noé. Então eles tinham que se contentar com aquilo que tinha, né? Eles não podiam ceder à tentação de um comer o outro. Então isso mostra que nós, apesar de não sermos puros como os peixes e tal, devemos resistir e querer enganar os outros, tá? E aí ele começa elogiando alguns peixes. Vamos começar então. Eu sei que esses peixes não são os peixes verdadeiros, eu ia pôr imagem de peixe aqui, que é muito paia, tá? Então eu coloquei de desenho, tá? O peixe de Tobias, cara. O anjo Rafael mandou pôr para curar a cegueira e tudo mais. Tá na Bíblia essa parte. Então ele fala assim, ó, esse peixe, ele serviu como instrumento na mão do Senhor. Então ele elogia um peixe, tá? Ele elogia a rémora, tá? É interessante, eu gosto muito daquela parte não sei se é rémora que é peixe também, né? Do desenho da Dory lá, do Nemo, que estão sendo pescados, né? O Nemo inclusive tá naquela rede. E eles começam a remar, estão desesperados, e eles começam a remar tudo para baixo, remar para baixo. Por fim, a rede se rompe e eles se salvam. Resumindo, os peixes são pequenos, o rêmora e tal, mas eles têm uma grande força, principalmente em conjunto. São um tipo de animal que consegue viver em conjunto e viver muito bem. Então, lembre-se, todas as elogios são críticas aos homens. O peixe torpedo, pessoal, não é peixe torpedo, não interessa. O peixe torpedo ou peixe elétrico, cara, ele tem energia dentro dele. Ele consegue contaminar, ou melhor, ele consegue eletrificar, né, o pescador, romper as forças. Então, essa energia que todo cristão precisa ter. E por fim, o peixe 4 olhos, cara, interessantíssimo, né? Esse peixe tem 2 olhos olhando fixamente para o céu e 2 olhos fixamente olhando para o inferno. Qual é a vantagem disso? Cara, ele sabe discernir o bem do mal, beleza? Então, cara, quando você olha só para o céu, vamos supor como se fosse um peixe, vem algum ser marinho e ele come ele. Se ele ficar só olhando para baixo, vem alguma ave lá de cima e fope. Então, cara, esse peixe ele consegue visualizar todos os perigos. Então, essa é a vantagem de 4 olhos, tá? Mas nem tudo são flores. Temos peixes que não são perfeitos. Esses peixes simbolizam os vícios dos homens, ó. Temos peixes malignos, ó. Ó. E demorei, e lasquei. Tem peixe que não presta, beleza? Tem peixe que são errados. Algumas imagens aqui, se bem que isso aqui foi uma ave, né? Mas enfim, no meu caso. Cara, vamos ver então algumas repreensão a alguns peixes que se contaminaram com os vícios dos homens. Cara, um dos vícios dos homens que os peixes contaminaram é a arte de comer a si mesmo. Cara, como assim? Véi, olha a situação. Veja algumas cenas. Olha algumas imagens trágicas. Então, infelizmente, alguns peixes, né? Eles comem o próprio filhote, comem-se a si mesmo e tal. E esse é um dos vícios que eles pegaram dos humanos, cara.
Acreditem, segundo o padre vício que os humanos têm. E aí vem os peixes defeituosos, né? Lembre-se que todos os peixes que ele vai criticar é, por si, uma analogia aos homens, tá? Os peixes roncadores, cara. Olha a crítica ao homem, ó. Ele imita o homem, porque eles tentam falar. Então, durante o sermão, eles não estão nem aí. Ah, essa indireta é para aquele um, aquele indireta é para aquele lá. Velho, eles têm arrogância, eles têm soberba. Isso é um dos defeitos que certos peixes têm e que imitam por si só os humanos. Temos os pegadores, os parasitas ali. Eu sei que ele não tem... Pô, mas aquele peixe não é parasita, você não tem nada de ideologia e tal. Cara, a questão é a seguinte. Um peixe parasita, ele vai ficar ali perto do lado do tubarãozinho, se alimentando da sobra dos dentes do outro animal e tal. Então, resumindo, é o puxa-saquismo. Eu coloquei Spike lá e tal, do Espanta-Tubarões, porque ele era bem puxa-saco, né? Ele tinha um lava-baleias, mas não é o caso. A questão é, cara, o parasitivismo, as pessoas que ficam mamando no político, vê alguma pessoa importante chegar, fica ali em volta e tal, não sei o quê. Essa é uma das principais críticas do Padre Vieira a esses tipos de animais. Os peixes voadores, cara, aqueles peixes que saem voando na água, né? Velho, qual que é a crítica aqui? Velho, se eu tenho um oceano inteiro para explorar, por que eu tenho que abandonar isso aqui e querer atingir aquilo que eu não tenho? Aquilo que não preciso, cara. Eu tenho um oceano para explorar. Esses peixes não querem mais, eles querem voar, eles querem pular da água. E isso mostra o quê? Vaidade, ambição. Representa algo que muitos cristãos estavam inchados naquele momento. E por último, o peixe-polvo. Vem cá. Cara, por que na opinião de vocês, na opinião do Padre Vieira, o peixe-polvo? Nossa, o polvo, cara, o animal, o polvo retardado. Peixe-polvo. O polvo é o pior bicho que existe no reino marinho. Por quê, moçada? Cara, porque o polvo simboliza algo incrível. Ele simboliza a traição por duas coisas. Primeiro, ele tenta se camuflar, ele se camufla do inimigo. E aí, cara, ele faz algo que muitos os humanos fazem. Eles matam abraçando, cara. Eles matam a pessoa abraçando. Ele simboliza a traição, cara, tá ligado? É aquele povo... Como é que o povo faz? Ele abraça aqueles braços dele, a vítima, o amigo, entre aspas, e vai sufocando, cara. E vai desse jeito matando. Então, desta forma, o povo é o pior tipo, pior espécie marinha que existe. E muitos aprendeu essa técnica com os humanos. Beleza? Cara, algumas das figuras de linguagem, último slide aqui para a gente terminar, tá? Lembre-se bastante da presença de antítese e paradoxos, ideias contrárias e palavras contrárias. A ironia, ele fala de uma coisa e quer expressar outra. Metáfora e principalmente analogias, tá? Esse é um sermão que quando você for ler na sua casa, você não pode apenas ler assim. Você tem que ler em voz alta, você tem que declamar esse sermão. Cara, você vai perceber o quão forte ele é e quão forte é a crítica para nós, humanos e nossos vícios, beleza? Tigada, fechamos então o sermão do Antônio Vieira. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e já era. Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nosso próximo encontro, se nos permitido. Tchau, povo, e até!